bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à palestra de hoje. O tema vai ser o que é o Espiritismo, com a Neuza Araújo. Então, para nós começarmos a nossa palestra, nós vamos fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã, que o Senhor nos abençoe, nos dando calma, bom ânimo e coragem. Obrigado, Mestre, pela vida, por estarmos aqui hoje. Esteja conosco hoje e sempre. Então, boa palestra a todos. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo nesse domingo de carnaval, domingo chuvoso, e aqui nos encontramos para refletir um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos, sobre os ensinamentos de Jesus. Vivemos hoje tempos conturbados, difíceis, de muitas vicissitudes para muitas pessoas, e a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido, é aquele que nos consola, que nos ilumina, nos fortalece e nos ajuda a superar as dificuldades de cada dia. Sejam todos muito bem-vindos neste dia grandioso. Hoje a gente vai estar falando sobre o que é o Espiritismo. Por que esse tema? Porque o grande papel das casas espíritas é a divulgação da doutrina, onde esperamos encontrar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos trazidos pela doutrina dos Espíritos. Somente nas casas espíritas. Daí é fundamental que as casas divulguem, os ensinamentos trazidos por Allan Kardec. Trazidos não especificamente por Allan Kardec, mas pelos espíritos, que Allan Kardec apenas organizou, dentro de uma forma didática que nós pudéssemos estudar e compreender. Mas quem trouxe realmente esses ensinamentos para a humanidade foram os Espíritos. Então a gente vai estar falando hoje, nesse encontro matinal, sobre o Espiritismo, sobre a doutrina dos Espíritos. Eu sei que para muita gente já está acostumado, já leu as obras básicas, já tem um conhecimento mais aprofundado. Mas lembremos que quando a gente se propõe a fazer um trabalho, principalmente o trabalho de evangelização, o trabalho de palestra, a espiritualidade que se encontra ligados aqui ao planeta Terra, eles aproveitam essa grande oportunidade e traz verdadeiras caravanas de espíritos necessitados para ouvir esses ensinamentos. Então nós não estamos sozinhos, não fique com medo, fica tranquilo, mas aqui não existe barreira física. Essa parede que a gente vê com os olhos materiais, mas na verdade aqui tem um grande mezanino onde se encontram as caravanas trazidas pela espiritualidade. Daí a gente falar sobre espiritismo, muitas pessoas já conhecem, mas muitos estão precisando ouvir o que é o espiritismo, o que ele nos ajuda, porque tem uma grande indagação para nós encarnados. Quem sou eu? Da onde eu vim? Por que nasci nessa família? Por que nesse bairro? Por que será que a espiritualidade me levou a conviver com esses entes,
às vezes tranquilos, mansos, pacíficos, que nos ajudam e às vezes que nos traz grandes problemas dentro do seio familiar. Por que disso? Então o Espiritismo tem uma resposta. Por isso que a gente fala que o Espiritismo é o próprio Consolador prometido, porque ele nos explica o que está acontecendo, nos explica o que é cada um de nós, qual a nossa função, qual a nossa missão, qual o nosso trabalho, né? Se chegamos no momento oportuno, no século XX, se essas pessoas que convivem conosco têm um elo de ligação profundo, que nos faz passar pelas vicissitudes terrenas juntos, né? Então, o Espiritismo traz essas explicações e nos ajuda muito a viver melhor a cada dia. Nos dá a paciência, a tolerância, nos dá não, nós conquistamos essa paciência, essa tolerância através dos ensinamentos que recebemos. Porque quando a gente sabe o que está acontecendo, fica mais fácil de viver, embora as dificuldades existam para todos, né? Então, Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade nós precisamos conhecer, porque quando a gente reencarna, parece que passa assim uma coisa na cabeça da gente e a gente esquece tudo, né? Diz que Deus põe a mão assim na cabeça da gente e a gente esquece tudo que foi em outras vidas, embora a gente traga de modo latente, né? Que de vez em quando a gente lembra de alguma coisa ou intuitivamente a gente é levado a uma situação que a gente fala, puxa, mas onde é que eu aprendi isso? Aprendi numa outra, não é verdade? Então são nossas vidas sucessivas. Então, entrando aqui, qual que é o principal objetivo do Espiritismo? É dar uma visão geral, né, para todos que tenham ou não o conhecimento básico. Essa palestra, esse ensinamento, ele tem esse propósito de levar o conhecimento básico da doutrina espírita. Também dá um breve histórico de como surgiu o Espiritismo, porque a gente já ouviu falar em mesas girantes, né, em efeitos físicos, mas a gente vai estar detalhando. E vamos falar também dos princípios básicos do Espiritismo e das obras da codificação. Esse é o nosso grande objetivo de hoje. O que trata, então, o Espiritismo? Quais são as questões fundamentais da vida? Aquilo que eu falei. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos após a morte do corpo físico? E por que estamos aqui? Principalmente, por que estamos aqui? Qual é a razão, né, da gente estar aqui encarnado hoje, domingo de carnaval, dia 19 de fevereiro de 2023, né? Presenciando coisas agradáveis e desagradáveis. Quando a gente vê na televisão falar sobre a guerra, dói no fundo do coração. Um povo tão bonito, lindo, né? A gente vê as pessoas cheias de vida, né? E passando por uma circunstância de tanta dificuldade, né? A gente vê crianças, adultos, jovens mesmo na flor da idade, a gente vê os idosos, todos sofrendo por causa da guerra. Quando a gente vê o terremoto que aconteceu na Turquia, com tantos mortos, né? Tantos desencarnes, dói no coração. Quantos propósitos tinham aquelas pessoas? O que eles tinham, assim, programado? Projetos de vida grandiosos, que de repente foi interrompido. Muito difícil, né? Por isso nós devemos orar por eles, porque com certeza esses espíritos passam por dificuldades nesse desligamento tão rápido, nesse desligamento assim, pá, né? Acabou. Acabou não, continua, a gente sabe. Mas será que eles eram espíritas? Será que eles já tinham visto alguma coisa
de ensinamento da vida após a morte? Muitas vezes não, né? E daí a dificuldade na aceitação. Tá certo que quando a gente desencarna, sendo um desencarne individual ou coletivo, a gente sempre tem o amparo da espiritualidade. A gente sabe que a gente tem um anjo de guarda, cada um de nós, né? Tem o seu, particular. O meu deve ser muito engraçadinho, né? Porque de vez em quando me dá um excesso de riso, então eu acho que é dele. Cada um de nós tem. E esse anjo de guarda é um espírito já de uma hierarquia um pouquinho superior do que a nossa, né? E qual a missão dele? Nos ajudar nesta encarnação. Então ele vem quando a gente encarna, passa pela vida com a gente e quando a gente desencarna, ele ajuda nos desligamentos dos liames, né, da parte aqui da nossa matéria e acompanha a gente até a parte espiritual. Será que ele vem uma vez só? Não, ele pode vir várias vezes com a gente. Ah, será que ele pode abandonar sua missão no caminho? Lá você está com 30 anos, você faz tudo errado e ele fala assim, ah não, ó, para mim deu. Será que ele faz isso? Não, ele não faz. Ele fica com a gente até o final. E ele pode retornar com a gente numa outra encarnação. Então a gente sabe que ninguém desencarna sozinho, ninguém está desprotegido, porque Deus se preocupa com a gente. E no momento do desencarne existe aquelas falange de espíritos socorristas que vêm nos amparar, assim individualmente como coletivamente, né? Então a gente sabe disso e isso é muito bom. Então, daí nós vamos falar também que o Espiritismo aborda os diferentes destinos. Por que tanto sofrimento? Né? Acabei de citar, terremoto, né? A guerra, também tivemos o tsunami, né? Que a gente viu aquele monte de água invadindo tudo, puxa vida, será? E se eu tivesse lá? Ai meu Deus, não é? Por que tanto sofrimento? Porque um sofre mais do que os outros. Por que comigo, né? A gente sempre fala, por que comigo, quando chega na gente? Porque existe tantas desigualdades, desigualdades materiais, físicas, morais, intelectuais, e onde encontraremos o conforto para as nossas dores. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que tem um capítulo especial que trata disso. Também vai tratar da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Será que esses espíritos existem mesmo? Quem são eles? Qual a sua natureza? Né? A gente vai estar falando. Né? Aí, essa lição nos leva para um momento histórico, para que a gente recorde, porque muitos de nós já ouvimos. Né? Então, em 1848, teve o caso das irmãs Fox. Muita gente já ouviu. Né? Então, onde era isso? Era no condado de Rochester, numa aldeia que chama Edesville, né? E essa aldeia fica a 30 quilômetros da cidade de Rochester. Era um pequeno aglomerado de casas de madeiras com uma típica população de agricultores. Então, eram camponeses que estavam lá nesse momento, em 1848. E essas irmãs Fox, elas se comunicavam com o plano espiritual através de manifestações de efeitos físicos. E estas manifestações são feitas através de pancada, que a gente dá um nome técnico de tiptologia, ou então sinais que são chamados de sematologia. São o jeito da comunicação dessas irmãs Fox, né? Então, até o final de 1850, quem tem em vista os espíritos em se manifestando a nós nessa década? Qual que é o propósito deles? Por que será que os espíritos, de repente, resolveram se manifestar? Por quê? Então, a intenção deles era unir a família humana, convencer os céticos, aqueles que não acreditam em nada, que existe uma alma, existe uma vida após a
a vida. Esse era a grande intenção. E aí, devemos proclamar para o mundo essas verdades. E essas verdades são necessárias. A Casa Espírita tem a obrigação de mostrar essas verdades para as pessoas. Não devemos ocultá-las em tempo nenhum, né? Que quando a gente tiver cumprido esse dever, Deus nos protegerá e os bons espíritos velarão por nós. Então, muitas pessoas fazem os cursos da Casa Espírita, iniciação ao espiritismo, mediunidade, reunião mediúnica. A gente passa por 3 estágios, cada um de 1 ano, né? E a gente tem uma formação. Após essa formação, o que a gente pensa? Agora eu estou preparado, né? Eu tenho uma bagagem, eu aprendi. E qual que é a minha obrigação? Ensinar, passar para os outros. Passar para aqueles que estão chegando aquilo que eu já aprendi. Essa é nossa grande missão quando a gente consegue fazer esses cursos. Porque muita gente começa a fazer e depois, no primeiro ano não vem os outros. Ah, não vou estudar mediunidade, eu não sou médico, para que eu vou estudar mediunidade? Mas ali está contido muitos ensinamentos que nos ajudará, vai nos fortalecer. A gente vai ver como é que funciona uma mediunidade de psicografia, não é? Não é verdade? Aquela do Chico. Ah, eu vejo do Chico, eu fico encantado. Mas então estuda, filho. Estuda, vai procurar nas profundezas como é que é feito isso, como é que eu posso desenvolver, qual a técnica, não é? Então a gente tem condição. Ah, não, mas se eu fizer o 2º ano de mediunidade, eu vou ter que ser médium. Eu não quero, eu tenho medo. Mas que medo? O medo vem do desconhecido, daquilo que a gente não conhece. À medida que a gente vai estudando, aprendendo, a gente vai esclarecendo, a gente vai conhecendo as verdades que Jesus falou. Aí o medo vai embora. Não tem mais medo. Eu sei que eu sou um espírito encarnado. O espírito que está aqui hoje chama alma, porque ele está encarnado. Aí, após o meu desencarne, ele vai ser um espírito e vai para o plano espiritual. Essa interação, mundo material, mundo espiritual, é constante na nossa vida. É de todas as horas. O espírito se aproxima de nós pela lei da afinidade. Então, quando eu estou muito triste, choroso, deprimido, que tipo de espírito vai se aproximar de mim? Um que está sofrendo, não é verdade? Concorda comigo? É um que está naquela condição. Agora, quando eu estou alegre, sorridente, feliz, é um espírito mais, mais alegre, mais feliz, vai me dar uma sensação de alegria gostosa, não é verdade? Então, essa interação plano espiritual e plano material é constante. Muitas vezes a gente acha que não tem. Ah, não tem esse negócio não. Eu só vou ficar perto de um espírito quando eu vou na casa espírita. Não, filho. O espírito está dentro da sua casa, está no seu local de trabalho, está na praça, na rua, no cinema, né? O seu comportamento sadio, de bom gosto, benfeitor, vai influenciar a vida daquele que está perto de você. Daí a importância da gente vigiar, né? Que Jesus falou, né? Para a gente orar e vigiar. Esse vigiar é muito importante, porque dependendo das minhas ações, são um tipo de entidades que estão próximas de mim. Ah, eu não acredito nisso. Problema seu, porque você é igualzinho a todos que acreditam, né? Ah, então, mas aí após o meu desencarne, eu posso ir embora? Eu posso sumir? Eu posso me enfiar dentro de um buraco sem fim, tampar e ninguém vai me ver? Vai assim acabar essa minha existência de espírito? Não, não acaba nunca. A gente tem um começo, porque esse começo foi quando a gente foi criado por Deus, mas a gente não tem um fim. A gente passa por todas as fases de aprendizado, de evolução, obedecendo a lei do progresso, e o nosso destino final dessa trajetória é espírito puro. Aí eu não preciso
preciso mais das reencarnações, né? Então, é importante que a gente saiba de como começou o Espiritismo, para a gente ter essa noção básica do que é a nossa vida. Aí aparece aqui, ó, essa figurinha da mesa tripé. Quando começou, eles faziam pergunta para a mesa e a mesa batia e respondia, então era através das pancadinhas. Também a prancheta ou a cesta com lápis amarrado, também vinham as mensagens escritas. E aqui a psicografia com a foto do Chico, para a gente lembrar. Aí, fazendo uma retrospectiva, essa movimentação das mesas e outros objetos, aí foi que o nosso querido Allan Kardec foi convidado para uma sessão dessa, porque na França era muito comum as reuniões de salão, onde eles se aglomeravam para ver o que estava acontecendo. Então eles perguntavam para a mesa respondia. E aí chamaram Kardec, e Kardec foi para uma reunião dessa. E daí ele viu o que estava acontecendo. E ele, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, ele falou, não, mesa não fala, madeira não fala, aí tem algo mais. Daí despertou nele a curiosidade e a vontade de ver o que estava acontecendo. Então ele assistiu essas experiências das mesas girantes. Daí o que aconteceu? Depois ele foi fazendo as entrevistas com os espíritos em locais diferentes, com a mesma pergunta e obtendo respostas idênticas. Ele falou, não, é isso mesmo, isso é verdadeiro. Daí, com essas perguntas e respostas, ele fez o quê? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro, em 1857. Ele tem, hoje, nas edições normais, 1019 perguntas sobre os mais variados assuntos, né? Ele foi o primeiro livro que Kardec trouxe para nós. E depois, o Espiritismo, então, é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores, através do quê? Dos médiuns, e organizado ou codificado por um educador francês, porque ele era professor, conhecido por Allan Kardec, no ano de 1857. O Espiritismo ele tem um vocabulário próprio dele, espiritual diferente do material, espiritualista diferente do materialista e espiritualismo diferente do materialismo. E para designar novos conhecimentos, são então necessários novos termos: espiritismo, espírita, mediunidade, médiuns, são os termos que vieram depois disso. O que é então o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores através dos médiuns e organizada por Allan Kardec, tudo isso no século XIX. O espiritismo não tem sacerdote, cerimônia, sacramento, não tem ritual, culto, imagem, vela, vestes especiais, nem manifestações exteriores, que seriam o que a gente tem normalmente nas igrejas, né? Então, não tem dentro do Espiritismo. E o Espiritismo ele tem 3 aspectos fundamentais. Ele é uma filosofia, ele é uma ciência e ele é uma religião. Então, o que é o Espiritismo? Como filosofia. Ele é uma filosofia porque ele dá uma interpretação da vida respondendo questões: de onde vim, o que eu faço neste mundo e para onde irei após o meu desencarne. Ele é uma ciência por quê? Porque ele estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos pelos espíritos. Então ele é uma ciência. E ele é uma religião. Por quê? Porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e muito amor. Então esse tríplice aspecto do Espiritismo
da composição da doutrina dos espíritos. E quais são então os fundamentos básicos da doutrina? Existência de Deus. Deus é o quê? O Criador, é a causa primária de todas as coisas. Existência e imortalidade do Espírito. O Espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para evoluir, realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Então, a nossa evolução cai do céu? Não. É nós mesmos que temos que buscar ela, não é verdade? Evolução. Os espíritos são criados simples e ignorantes para cumprir uma função no universo. Nosso objetivo é a perfeição. Como eu disse, no final da linha, nós somos espíritos puros, angelicais. E a pluralidade dos mundos habitados. Aí tem lá em João, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, antigamente, quando a gente não tinha conhecimento do Espiritismo, a gente achava que a Terra era o centro do universo, né? A gente nascia aqui, vivia aqui e era só isso daqui. E hoje a gente vê que não é, que existem muitos outros planetas onde a gente pode nascer, viver e fazer a nossa encarnação. A Terra é apenas um dos, certo? E ele está no segundo grau evolutivo da lei de progresso, porque o primeiro é o planeta primitivo, o segundo é o planeta de expiações e provas, que é onde nós nos encontramos. Aí nós vamos para um planeta de regeneração, depois para um mundo feliz e a esfera crística. Então são passinhos que o espírito vai dando na sua evolução, né? Vai demorar para chegar lá na ponta? Vai, né? Porque a gente ainda tem muita imperfeição. Porque aquilo que a gente acha que é muito correto, que é 100% correto e certo, segundo os espíritos, ainda está um pouquinho longe da realidade, né? Porque a gente enxerga as verdades de acordo com o nosso grau de evolução. Então, aquilo que a gente acha que é o ápice, ainda não é. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo essa percepção, né? A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos são seres humanos como nós. Ao deixar o corpo físico, continua sendo como era quando encarnados. Podem se comunicar conosco, né, no nosso mundo, através dos médiuns. Então, aquela velha frase, morreu, virou santo, desencarnou, virou santo, não existe. Vai com os mesmos defeitos que a gente tinha aqui quando estávamos encarnados. Então, se eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu tenho um orgulho exacerbado, eu sou ciumento, eu sou avarento, não consigo tirar um trocado do bolso para dar para um irmão que pede. Então, todos esses defeitinhos estão conosco e vão conosco. Agora, se eu sou alegre, feliz, busco me aperfeiçoar cada dia, vivo me policiando nas coisas que possivelmente eu fiz, assim, por engano, e peço a Deus a ajuda para que eu possa evoluir e crescer, então eu vou para o plano espiritual com esse sentimento, que é muito bom, que é muito promissor, né? Que mostra ali a minha vontade do meu crescimento espiritual. E numa outra reencarnação, eu posso haver numa condição melhor, né? E o que é então a reencarnação? A reencarnação é a oportunidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes forem necessárias. Para quê? Para adquirir conhecimento através das múltiplas experiências daqui da vida. O progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral. Uma vez se perguntaram para uma senhora, né, depois que ela estava frequentando o espiritismo, por assim, uns 3 anos assim, perguntaram para ela, o que a senhora aprendeu de tão grandioso lá na doutrina espírita que a senhora está indo? Veja uma mudança
né, na sua vida? Eu aprendi muita coisa. Posso citar uma para você. Eu aprendi que uma dúzia de laranja é 12 laranjas. São 12 laranjas, né? Porque antes eu ia na feira, ele dava a bacia e eu colocava as laranjas lá, mas eu não me preocupava que era um doce. Mas agora eu me preocupo. Por quê? É o lado nosso moral. O nosso lado moral está em aprimoramento. A gente percebe a necessidade do certo, né? Esteja alguém olhando ou não, mesmo porque nós estamos convivendo com a espiritualidade, conforme eu já falei no início. E se eu ultrapasso a minha linha do dever, os espíritos estão vendo, né? O meu comportamento não está de acordo com os ensinamentos que eu recebo. Então essa deve ser a nossa grande preocupação, ter um comportamento condizente com o aprendizado que nós estamos tendo. Aí eu vou falar agora das obras básicas. Então, em 1857 veio o Livro dos Espíritos. Então, o que o Livro dos Espíritos traz? É um livro básico da doutrina espírita, contém os princípios fundamentais do espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Traz também as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade, o futuro da humanidade. Depois, em 1861, veja que foram 4 anos depois, já veio o Livro dos Médios. Eu fico pensando assim, quando Kardec liberou o Livro dos Espíritos, tinha muitas perguntas lá, e assim, que deixava dúvida sobre a mediunidade, sobre como, né? Então, em seguida, foram 4 anos, mas eu digo que foi até rápido. Ele trouxe o Livro dos Médios. E o que traz os livros do médium? Então, ele reúne as explicações sobre todos os fenômenos e manifestações mediúnicas, os meios de comunicação, a relação com os espíritos, a educação da mediunidade e as dificuldades que eventualmente possam surgir na prática mediúnica. Tudo isso está no Livro dos Médios, né? Eu aqui vou ressaltar a educação mediúnica, porque muitas vezes nas casas espíritas a gente fala no desenvolvimento mediúnico, e aqui ele coloca como a educação mediúnica, porque o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que a educação mediúnica, porque a mediunidade, na verdade, ela já existe, ela já está conosco, né? Então eu não vou desenvolver essa mediunidade, eu não sentia nada, daqui para frente eu vou sentir, não, eu já sentia. Né? O que eu preciso é educar. Como conviver com esse sentimento? Como conviver com isso tudo? Né? Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro dedicado à explicação das máximas de Jesus, de acordo com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Então, o Evangelho é aquele livro nosso que faz parte da nossa vida. Nós lemos ele todos os dias. É importante ler do começo ao fim, é importante estudar, é importante ler ele uma vez por semana no nosso Evangelho no lar. Então, ele faz parte. E a gente percebe o quê? Que cada vez que a gente faz uma leitura, a gente percebe que existe mudanças no jeito da gente compreender. Nossa, eu já li essa lição aqui um monte de vezes e não tinha visto isso. Como pode? Porque o nosso espírito deu um insight. Ele pegou naquela hora, devido à nossa evolução. E o outro livro, lançado em 1865, é O Céu e Inferno. O que oferece esse livro? O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. E ele coloca ao alcance de todos o conhecimento pelo qual se processa a justiça divina. Então, muita gente fala que o livro Céu e Inferno é a justiça divina. A compreensão que a gente tem após estudar esse livro é muito grande, né? Porque a gente tem uma verdadeira noção do que é a vida após o nosso desencarne, né? Porque a gente tinha antes uma noção do inferno como um negócio cheio de fogo, né? Um tridente, uma coisa, mas agora, depois que a gente estuda as obras básicas, a gente tem essa percepção. Não é assim. O espírita só trocou o inferno pelo umbral. Será que é assim? Não, o umbral é um portal onde a gente passa, né? Não é isso? Então não é isso que a gente pensa que é,
né? Então, esse livro é muito bom da gente ler, é muito bom. E depois tem a Gênese. A Gênese é onde se destaca os temas como a existência de Deus, a origem do bem e do mal, as explicações sobre as leis naturais, a criação e a vida no universo. Também fala da formação da Terra, a formação primária dos seres vivos, o homem corpóreo e a união desse princípio espiritual à matéria. É um livro maravilhoso, mas o ideal é a gente formar um grupo e estudar junto, porque daí a gente consegue entender melhor as explicações que vêm, né? Então é muito importante. É importante a gente conhecer essas obras básicas, mas é importante a gente estudar, né? Para a gente aprender um pouquinho mais. E nas considerações finais, que já está dando meu horário, não é? Nas considerações finais, então tá lá, que existem algumas atitudes que ao serem adotadas podem contribuir muito para o entendimento da doutrina espírita. E quais atitudes serão essas então? Procurar ler, ou melhor, estudar a doutrina espírita, pois sem o conhecimento de causa, facilmente nos perdemos em incertezas e inseguranças, né? Então, a gente lê, estuda, pergunta, né? A gente sempre tem alguém que a gente pode estar perguntando uma dúvida. Também estudar essencialmente as obras básicas da codificação, sem perder de vista o conhecimento universal. É sempre bom conhecer tudo, mas devemos consolidar nossa convicção selecionando esses livros e usando um senso crítico. Quando a gente estuda as obras básicas, a gente sabe que existem muitas obras espíritas, muitas. Mas a gente, com o estudo das obras básicas, você consegue escolher aquilo que você vai ler. Se você lê uma obra diferenciada, você fala, não, mas espera aí, mas isso que está escrito aqui não está de acordo com... Aí você já sabe, né, aquilo que é mediúnico, aquilo que é trazido pela espiritualidade, daquilo que não é. Então fica mais fácil de entender. E também procurar conciliar a teoria e a prática no trabalho em prol de um mundo cada vez melhor. A gente tem que trabalhar em prol do nosso mundo. Nós somos humanos, estamos aqui numa coletividade. Os trabalhos são coletivos, mas a salvação, o aproveitamento e o crescimento é individual de cada um de nós. Fazer um trabalho voluntário tem um valor grandiosíssimo, ajuda muito. Por quê? Porque nós ainda temos um coração endurecido. Por mais que a gente estude, por mais que a gente pratique, nosso coração muitas vezes não aceita determinadas coisas. E quando você começa a fazer a caridade, você começa a interagir com pessoas que estão em grande sofrimento, em grande dor, você se pergunta, o que eu posso fazer, né, para ajudar o meu irmão? Né? Será que se eu levar um litrinho de leite, um pacote de arroz, nesse momento de dificuldade, vai ajudar ele? Então você começa a se questionar, você começa a se transformar. Tem ali um grupo que faz sopa para o pessoal que dorme à noite embaixo das marquises, dos viadutos. Eu vou lá. Você não precisa fazer a sopa toda. Você vai lá ajudar a descascar a batata. É um grande trabalho que você faz, que vai ajudar você no seu crescimento. Você vai entender melhor, vai interagir com pessoas que estão acostumadas nesse trabalho. Isso vai te ajudar muito no seu refazimento. Se muita coisa você não aceitava, você vai começar a aceitar depois de começar a trabalhar na caridade. Também procurar ver no Espiritismo uma ferramenta de educação integral das criaturas, mediante as virtudes ensinadas por Jesus. Jesus espera de nós. Deus, nosso Pai Criador, ele tem tudo. Deus não precisa de nada. E segundo aquele livrinho, Um Minuto de Sabedoria, diz que Deus não precisa de absolutamente nada, mas Ele conta conosco no trabalho a desenvolver, nos auxiliando uns aos outros. Então, Deus muitas vezes manda recado para a gente através da boca de outras pessoas.
Não aconteceu já com vocês alguma vez que você chega num grupo, você está assim, chateado, alguma coisa que aconteceu, e de repente alguém fala assim, não, mas vai passar, mas que não passa, né? E daí você ouve aquilo e fala, não, mas então se passou para ele, vai passar para mim também, eu sou diferente, não é? Então Deus manda os recados através de outras pessoas. E isso é muito importante. Essas virtudes ensinadas por Jesus, eu falei a paciência, a tolerância, né? A abnegação, a ajuda ao próximo, não se preocupar, não ser avaro, não ser essencialmente materialista. O que você tem, alguma coisa tem que você pode ajudar o seu semelhante. Então buscar isso daí para a sua vida. Você vai se sentir feliz, você vai se sentir amado, você vai se sentir útil na sociedade. E isso é muito importante, né? E aí no finalzinho aqui, ele pega o capítulo 1 da Gênesis que diz, caminhando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe mostrarem estar em erro acerca de um determinado ponto, essa verdade vai ser modificada pela doutrina espírita. Se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo vai abraçar. Por quê? Porque é uma doutrina progressista, consoladora. E aí a gente consegue entender melhor os ensinamentos de Jesus. Que a gente sabe que a primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação foi Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que ajudou na formação do nosso planeta Terra, né? Ele é o nosso modelo e guia, Jesus, a segunda revelação. E a terceira revelação é o Espiritismo, é a doutrina espírita, é o mundo espiritual que nos envolve, esses ensinamentos que nos chamam para uma libertação, uma libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vamos nos libertar com o conhecimento que a gente recebe da doutrina dos Espíritos. Espero, meus amigos, com muito amor no coração, que tenha trazido alguma coisa de bom dentro desses ensinamentos para os encarnados e para os desencarnados. Agradeço aos mentores, aos trabalhadores do invisível dessa casa, que nos dão a sustentação, e vamos trabalhar com amor nessa seara bendita do Mestre Jesus, com os conhecimentos que a gente recebe. Um domingo grandioso a todos vocês, um abraço amigo, que Deus os abençoe e os proteja sempre.